Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Irmãos, eu estou aqui novamente para trazer uma palavra, para orar com você nessa grande corrente de fé, de oração que tem se expandido por todo o Brasil e também fora do Brasil. Irmãos, Deus tem feito maravilhas. Quantos testemunhos eu tenho lido aqui nos comentários. Por isso eu peço sempre que você comente, que você escreva aqui a bênção que você recebeu, a transformação de vida que você tanto tinha buscado. E aqui no canal, Deus te agraciou. Isso porque, irmãos, eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra do Senhor, do Evangelho, que mudou a minha vida há muitos anos atrás e eu creio que Deus pode mudar a sua vida também. Irmãos, há muitos anos atrás, cerca de 20 anos, eu estava no fundo do poço. Eu estava cheio de medos em relação ao meu futuro. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Até que um dia, Deus falou comigo. Eu estava numa vigília de oração e o Senhor usou um homem que pregou uma passagem onde Jesus estava no barco dormindo e de repente os discípulos começaram a se desesperar porque começou a haver uma forte tempestade sobre aquele barco. As águas começaram a entrar no barco e eles então clamaram a Jesus e disseram: Mestre, o Senhor não se importa de que nós estamos morrendo aqui? E naquele momento Jesus acorda e ele estende as mãos para a tempestade e ele faz cessar todo o vento e as ondas do mar. Naquele momento os discípulos ficaram apavorados e maravilhados e começaram a se perguntar: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Irmãos, Jesus é aquele que acalma a tempestade do nosso coração. Eu estava exatamente daquela maneira e então eu abri o meu coração e eu disse: Senhor, por amor a Ti, eu abro mão do meu passado. Eu te peço perdão pelos meus pecados e eu te convido, entra no meu coração. Irmãos, aquela oração foi definitiva, porque foi o momento em que eu abri meu coração para Jesus e Ele veio e Ele fez morada. E eu comecei a sentir uma paz tão grande que eu nunca tinha sentido. E eu comecei a correr e abraçar todo mundo que estava ali. E eu comecei a dizer: gente, Deus falou comigo agora. Gente, Deus entrou na minha vida. Jesus entrou no meu coração. Eu senti. Eu sei que Ele está comigo agora. Irmãos, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Isso porque quando você abre o coração para Jesus e você decide andar nos seus caminhos, é impossível você continuar da mesma maneira. Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem planos de paz e de bênção para te dar um futuro abençoado. Basta que você abra o seu coração para Ele. Amém? Nós já vamos começar com a mensagem de hoje, depois eu quero orar por você nessa grande corrente de fé, mas antes eu peço apenas que você se inscreva no meu canal. É só você clicar nesse botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo e você vai receber diretamente no seu celular, ok? E para começarmos, eu quero ler com você uma fala de Jesus que pode mudar a forma com que você enxerga a sua vida e os desafios à sua frente. É um simples versículo que está em Lucas capítulo 18, o versículo 27. Olha o que está escrito. Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Amém? Irmãos, muitas vezes nós estamos cercados por problemas que parecem impossíveis de serem vencidos, não é mesmo? Seja uma crise no casamento, um problema financeiro grave na sua empresa, ou até mesmo quando você está endividado e não consegue sair dessa corridinha dos ratos, que é o que a gente diz, né? É quando você corre e não sai do lugar. Ou talvez você está preso em algum vício que te domina e aquilo é mais forte do que a sua vontade, é mais forte do que tudo que você conhece. Ou então seja uma doença na família, algo que tenha abalado todos vocês, ou até mesmo o luto que parece que nunca tem fim. É aquela sensação de vazio, aquele desespero da alma, vontade de sair do seu corpo, de vencer essa situação o mais rápido possível. Então nós somos tomados, irmãos, por tantas dúvidas, tantas incertezas, que acabamos nos esquecendo que uma das principais características do nosso Deus é tornar o impossível totalmente possível. É por isso que eu estou aqui hoje, porque Deus me trouxe essa palavra. Muitas vezes, irmãos, por causa das lutas, a gente começa a ficar incrédulo.
a gente começa a questionar se realmente Deus está conosco, se realmente Deus poderia fazer algo por nós. Por isso eu quero te lembrar de algumas coisas que a Bíblia nos mostra, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus opera no passado e até hoje. Nós vemos, por exemplo, Abraão e Sara, era um casal de idosos. Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara aproximadamente 90 anos. E foi então que no momento certo, quando chegou a hora da promessa se cumprir, Sara deu à luz um filho. Aquele filho se chamava Isaque, que significa risada. Isso porque, irmãos, Deus enviou 2 anjos para anunciar a eles que eles teriam um filho. Só que Sara não acreditou muito. Ela olhou para o seu corpo que já era velho e, além do mais, ela era estéril. E então ela começou a dar risada. E foi naquele momento que Deus disse: só porque você riu, agora o seu filho se chamará Risada, Isaque. Porque você vai ver que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? Nós vemos um exemplo também de Moisés. Moisés era um israelita que fugiu para o deserto e lá ele ficou 40 anos, irmãos. 40 anos pensando: o que vai ser da minha vida? Será que algo de bom ainda pode acontecer comigo? Irmãos, ele ficou ali se sentindo fraco, incapacitado. Mas Deus um dia apareceu a ele numa sarça ardente e Deus falou: você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. Só que, irmãos, Moisés tinha problema na fala, ele não sabia se expressar corretamente ou então ele tinha uma doença física. A Bíblia não dá detalhes, mas a verdade é que aquele homem, no poder de Deus, ele libertou mais de 2 milhões de pessoas do Egito. Então esse é o nosso Deus, é o Deus que faz o impossível acontecer. Nós vemos também um exemplo de José. José passou de escravo condenado a morrer numa prisão e se tornou o 2º homem mais poderoso do Egito. Vemos também Davi. Davi deixou de ser um filho rejeitado e ele assumiu o trono de Israel. E o que dizer então de Jesus? Jesus, com apenas 12 homens ao seu lado, ele transformou para sempre a história da humanidade. E se eu e você estamos aqui, é porque Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário há 2000 anos. Irmãos, o fato dele ter oferecido o sacrifício em nosso lugar é o que nos possibilita hoje a vivermos o sobrenatural. A vida do cristão não pode ser racional, ela tem que ser sobrenatural, porque todos os dias nós experimentamos milagres. Só o fato de sermos salvos por Deus através da graça já é um favor imerecido, já é algo muito além do que qualquer milagre que possamos receber nessa terra. Então, irmãos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Essas histórias que eu contei para você aqui é para te mostrar que a obediência e o amor a Deus pode transformar qualquer situação de acordo com a vontade dele. E quando nós estamos no meio da tempestade, nós ficamos como aqueles discípulos, desesperados, porque é muito difícil se lembrar dessa verdade. É muito difícil realmente acreditar que algo pode acontecer. Mas, irmãos, quando nós entramos em oração, quando alimentamos o nosso espírito, nós paramos de ficar naqueles altos e baixos, sabe? Nós paramos de ficar se lamentando e nós começamos a contemplar pela fé aquilo que Deus irá fazer. É por isso que eu sempre convido vocês aqui a estarem comigo de manhã e à noite. É porque eu sei que ao longo do dia o diabo vai tentar roubar a semente de fé no seu coração. Ele vai tentar te afastar da obediência, da vida de santidade. Então, é muito importante você fortalecer o seu espírito. Amém? Para você que está com seu casamento por um fio, escute uma coisa: o Senhor não está distante de você. Ele não desistiu, Ele não vai desistir dos planos que Ele fez quando vocês dois subiram ao altar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas para isso você precisa fazer a sua parte no casamento. Você precisa se questionar: será que eu estou obedecendo a palavra? Será que eu estou praticando os princípios da Bíblia? Ou eu estou agindo do meu jeito? E além disso, você precisa orar para que Deus possa intervir na sua casa. Amém? E o mesmo vale para você que recebeu talvez um diagnóstico de uma doença terrível e os médicos não estão dando muita esperança. A ciência trata disso como se fosse impossível. Acontece, irmãos, é que a palavra final não é deles, e sim do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todas as coisas debaixo do seu poder.
Por isso creia que a sua situação está nas mãos do Senhor e é Ele quem cuida de tudo. Se ainda não for o tempo de nós partirmos dessa terra, irmãos, Deus dará o livramento. Precisamos crer na sua bondade, na sua misericórdia. Amém? Clame pela misericórdia hoje e nós vamos orar nesse sentido também. E quantas pessoas estão aqui hoje preocupadas com as finanças? Irmãos, quantas pessoas estão com o nome sujo, se sentindo envergonhadas, indignas, por não terem conseguido cumprir seus compromissos? E a palavra que o Senhor tem para você hoje é que Ele conhece o seu coração, Ele sabe das suas falhas, Ele sabe que muitas vezes você agiu por impulso, mas Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar ânimo para você enfrentar a vida, trabalhar, correr atrás dos seus objetivos e não se acomodar com a derrota, tá bom? Não se acostume com uma situação abaixo daquilo que você sonhou. Simplesmente dê a volta por cima com fé em Deus. Então, irmãos, mesmo quando a dor, as lágrimas vierem, vamos crer que Deus está operando, que Deus está moldando o nosso caráter, renovando as nossas forças e preparando um caminho de bênçãos para nós. Glória a Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, está lá em Jeremias capítulo 29. E eu quero ler para você essa promessa que Deus fez para Israel, mas Ele faz também para cada um de nós. E Ele diz assim: quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Amém? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito importante. A oração tem que ser feita de todo o coração. Não adianta fazer uma oração sem fé. Não adianta você orar com pensamento em outro lugar. Não. Tem que ter concentração. Tem que ser de todo o seu coração. E às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados, tão cheios de problemas na nossa mente, que a gente simplesmente não consegue acreditar. E então, nesse momento, em vez de pararmos de orar, devemos pedir a Deus que nos ajude na nossa falta de fé. Devemos pedir que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a enxergar com os olhos da fé. Amém? Então, se a dúvida tentar invadir o seu coração, lembre-se que você serve a um Deus grandioso, um Deus misericordioso, um Deus que não vai te deixar na mão. A Bíblia conta uma história para ilustrar isso muito bem. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro ficou maravilhado e ele disse: Jesus, se és tu quem está andando sobre as águas, me chama porque eu quero andar também. E naquele momento Jesus diz: venha, Pedro. E quando Jesus liberou esta palavra, Pedro começou a andar sobre as águas. Irmãos, se Jesus não tivesse dito venha, Pedro, ele certamente iria afundar, porque não teria uma palavra para sustentar aquele milagre. E então Pedro começou a andar sobre as águas de forma maravilhosa. Só que aí então os ventos contrários vieram, as ondas começaram a bater contra ele e naquele momento, irmãos, ele começou a afundar. Pedro simplesmente começou a afundar e começou a se afogar, até que ele começou a clamar: Jesus, me socorre, Senhor, me ajuda. E naquele momento Jesus estendeu as mãos para Pedro. E ele então deu as mãos para Pedro e eles começaram a andar novamente sobre as águas até voltarem para o barco. Irmãos, isso me ensina uma coisa muito importante. Quando nós começamos a viver o sobrenatural, acontece uma batalha espiritual. O inimigo se levanta contra nós de uma forma muito forte, assim como aconteceu contra Pedro, que os ventos contrários vieram contra ele exatamente no momento do milagre. Só que então, irmãos, o problema de Pedro é que ele começou a olhar as circunstâncias, ele começou a pensar de forma racional. E quando nós agimos dessa maneira, nós deixamos de viver o melhor de Deus, deixamos de viver o sobrenatural, entendeu? Porque o cristão não foi chamado para viver pelo racional, mas sim pela fé. E então, naquele momento, o que mais me surpreende é a misericórdia de Jesus. Ele estendeu as mãos para Pedro, ou seja, Deus está conosco na força e na fraqueza, na fé e na dúvida. Deus não vai nos acusar, Ele não vai deixar com que a gente morra nesse deserto, nessa situação difícil, mas Ele vai nos disciplinar. E quando Jesus chamou Pedro para cima, tirou ele daquele afogamento, ele então vira para Pedro e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, isso é a voz de Jesus falando conosco também. Por que nós duvidamos tanto? Por que temos pouca fé dessa maneira? Por que nós somos tão difíceis em acreditar
que Deus pode agir em nossa vida. Então vamos orar agora, vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Eu sei que tem pessoas aqui que estão se afogando nos problemas, não conseguem sair dessa situação. É como se você estivesse engolindo água e você cada vez mais vai se debatendo, vai se desesperando porque a situação vai apertando. Mas Jesus está aqui hoje, irmãos, e Ele não trouxe essa mensagem à toa. Ele quer te levantar, te fazer voltar a andar no sobrenatural novamente. Amém? Se você foi tocado por esta palavra, depois que nós orarmos, eu peço que você compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas, 5 pessoas. Irmãos, esta obra é de Deus, ela não é minha. E eu conto com a sua ajuda para evangelizarmos e salvarmos mais e mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Se você puder, então, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Obrigado por nos ajudar em tantos momentos difíceis em que nós já estávamos afundando. Senhor, nós te pedimos, Pai, nos dê força para enfrentar qualquer desafio que possa surgir hoje e que o Senhor nos dê sabedoria para tomarmos as melhores decisões. Oh, meu Deus, guia esse irmão e esta irmã que está orando comigo hoje. Pai, não deixe essa pessoa fracassar, não deixe essa pessoa continuar no estado em que ela está. Nós te pedimos perdão, Senhor, pela falta de fé e te clamamos, Senhor, ajuda-nos a sermos guiados pelo Espírito Santo. Proteja a gente de qualquer mal, Pai. Nos mantenha seguros na Tua presença, Senhor, porque parece que o inimigo vem tentando fortemente nos tirar da Tua presença. Mas a Tua palavra diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ó Senhor, assim como Pedro olhou para Jesus e começou a andar sobre as águas, nós cremos, Pai, que neste momento começaremos a viver o sobrenatural novamente. Vamos voltar ao lugar que nunca deveríamos ter saído, do centro da Tua vontade. Ó Senhor, no meio das lutas nós clamamos a Ti, crendo que o Senhor está nos estendendo as mãos neste momento, crendo que o Senhor está nos salvando, nos libertando. Quantos agora, meu Pai, estão passando por crises no casamento? Que situação difícil, meu Pai. Parece que a gente não tem mais forças, Pai. Não temos mais vontade de continuar acreditando no amor, nesta aliança do casamento. Mas, Senhor, nos ajude a perseverar um pouco mais. Coloca, Senhor, no coração desta mulher, Pai, o perdão, a vontade de continuar acreditando. Coloca também no coração deste homem, Pai, a paciência. Pai, quantos agora estão brigando e discutindo e já não tem mais os momentos de alegria. Muitas vezes eu creio, meu Pai, a batalha espiritual. Por isso eu repreendo toda discórdia, toda briga desnecessária. Eu repreendo em nome de Jesus toda opressão maligna, toda ação do inimigo contra esses casais. Em nome de Jesus, todo mal caia por terra. Eu oro também, meu Pai, por esses desafios financeiros. Quantas pessoas agora, Pai, estão endividadas, estão pensando em fechar as portas. Ó Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, a fazermos um conserto nesta área. Tem pessoas que precisam dar passos atrás para ganhar impulso e seguirem adiante muito além do que já foram. Mas, Senhor, dá coragem para essa pessoa, Pai. Para essa pessoa corrigir os erros do passado. Para essa pessoa ter sabedoria ao lidar com o dinheiro. E, ó meu Deus, eu oro também por esta pessoa enferma. Quantos agora, meu Pai, estão nos hospitais? Quantos agora, Pai, estão com problemas, com dores insuportáveis? Jesus, tem misericórdia dessas pessoas, Senhor. Ó, sustenta, Deus. Faz um milagre, Senhor, na vida deste homem e desta mulher. Senhor, muda o diagnóstico, Pai. Faz o sobrenatural, Senhor, de acordo com a fé dessa pessoa. Opera, Jesus. Venha, Senhor, fazer os médicos ficarem assustados de ver o Teu poder. É em nome de Jesus, Pai, que nós estamos orando, Pai, e mandando embora toda doença, todo mal contra a vida dessa pessoa. Jesus, opera, Senhor, faz a cura completa. Envia os Teus anjos, Pai, para trazer o milagre, para trazer a cura. E nós queremos dizer, Pai, que apesar das tempestades, apesar das dificuldades, o Senhor tem nos sustentado de maneira sobrenatural. O Senhor tem colocado uma paz, mesmo nos momentos mais difíceis.
Obrigado, Jesus, pela sua graça e misericórdia. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós chegamos a duvidar do seu amor, da sua bondade. Olha o quanto nós somos falhos e pecadores, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos abrace hoje, ó Pai. Nós precisamos que o Senhor cuide de nós, porque não temos força contra essa tempestade. Precisamos de Ti, Senhor. E eu creio, meu Pai, que neste momento a graça, o poder e a consolação do Espírito Santo está repousando sobre cada pessoa. Cada um que entrou aqui hoje, Pai, eu te peço, libera do Teu poder, porque sem Ti nada podemos fazer. É em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos por tudo. Obrigado, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos,
que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh, meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador
todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo,
porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade
quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar. Porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer,
porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.